Bem-vindos ao Dinheiro Seguro, que é um programa da GRTV, canal de gerenciamento. Da bancada conosco, além da Patrícia Krause, que é economista da COFACE do Brasil, Francisco Galiza, que é consultor econômico. Patrícia, seja bem-vinda, tudo bem com você? Obrigada, Paulo. Tudo bem. Um prazer estar novamente aqui. Galiza, tudo bem com você? Um abraço para você e para a Patrícia. Galiza, eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse encontro de economistas. Eu acho que não é necessário dizer que a gente vive um momento muito grave em termos econômicos, né? A queda do PIB no Brasil no ano passado foi elevada, né? O número não está fechado ainda, mas estão dizendo em torno de 4,5% do PIB. E para 2021, as expectativas variam em torno de 3% a 3,5%, dependendo da entidade que está divulgando a sua previsão. Então, qualquer discussão sobre os cenários dos países, como é que a coisa vai ser desenvolvida, quais são os riscos, né? Eu acho que é fundamental. Então, a conversa com a Patrícia vai nessa linha, né? Inclusive para ela falar um pouco de como foi a exposição dela, rapidamente, né? Enfim, eu acho que vai ser bastante útil para todos. Patrícia, nesse encontro de economistas, um dos aspectos levantados foi a questão das exportações. E como é que funciona isso no Brasil neste momento? Olhando esse gráfico que você trouxe, o que você pode falar de tendências dessa curva? Durante o Country Risk, nós falamos de fato sobre a questão das exportações da América Latina, né? O que acontece é que a gente acredita que a economia mundial, o ritmo de recuperação da economia mundial deve ser superior ao ritmo de recuperação das economias da América Latina. Então, isso deve ajudar o comércio exterior dessas economias, né, em comparação com a sua demanda doméstica de cada país, né? Além disso, a gente sabe que isso não é nenhuma novidade, que a região é uma grande produtora de commodities, né? Então, a gente observa aí no mercado a recuperação dos preços das commodities nos últimos meses, principalmente ligadas à mineração e às commodities agrícolas, né? Então, a gente acredita que os preços devem continuar positivos, né, com a tendência positiva, e isso vai ajudar na questão das exportações, né, desses países, né. Um outro ponto importante que a gente mencionou é a questão também de mercados, porque nos últimos anos, nas últimas décadas, a gente pode dizer que a China vinha ganhando participação, né, olhando até a América Latina, tirando o México, hoje o principal destino das exportações é a China, e isso é um movimento que ganhou ainda mais força no último ano e que deve ainda continuar ganhando força nos anos seguintes, porque a gente entende que a China vai continuar crescendo forte, foi o caso ano passado. Esse ano, nossa estimativa é de um crescimento de 7,5%. E enquanto os Estados Unidos, embora agora com a presidência do Biden, ele deve tentar uma reaproximação com a América Latina, ele é uma pessoa que conhece bem a região, né? Também não vai ter um discurso também de comércio mais conciliatório em comparação com a presidência anterior, mas isso também não deve ser uma prioridade do governo dele, né? Então, acho até que no Brasil a gente tem que ver como que vai ser essa relação, né? Eles tinham assinado ali em outubro um acordo de facilitação de comércio, mas disso ia um acordo de comércio, acho que tem alguma distância, né? A gente sabe que a questão do desmatamento pode ser um ponto. Então, eu acredito que a China, sim, deve continuar ganhando representatividade para a região como um todo. Patrícia, um dos pontos que você levantou na sua exposição, e que não é exclusivo do Brasil, diga-se de passagem, é que nesse momento, em 2021, que a gente está vivendo, né, muitos governos estão ajudando os mais necessitados, né? Um valor financeiro, né? E o grande questionamento é até que ponto os países podem seguir em termos de endividamento, né? Inclusive, você tem até um gráfico falando sobre isso, né? Eu queria que você falasse um pouco do que foi colocado em relação a esse ponto no encontro dos economistas, por favor.
De fato, nessa crise, a gente viu governos mundo afora anunciando pacotes de estímulo sem precedentes, né? Então, claro que os que chamam mais atenção, em geral, são de países desenvolvidos, que a gente sabe que o custo de financiamento é diferente do caso do Brasil e dos países da América Latina, que são economias emergentes, né? Então, em relação a esses estímulos, a América Latina também, os países da América Latina também, em muitos dos casos também colocaram estímulos sem precedentes, mas em geral, aqui te coloco aqui no gráfico para principais economias, em geral, aquelas economias que tinham um maior espaço fiscal, quer dizer, tinham uma dívida pública em relação do PIB mais baixa, elas tiveram também oportunidade de colocar mais estímulos. E aí a gente vê que é o caso do Peru, é o caso do Chile, enquanto economias que já tinham uma situação fiscal complicada, como é o caso do Equador, ou não tão complicada, mas assim, já alto, como o caso da Colômbia, foram mais contidos nesse estímulo. Mas aqui a gente tem um caso que claramente diverge dessa ideia geral, né? Que é o caso do Brasil, né? Então, o Brasil, a gente sabe que, embora a dívida brasileira seja em moeda doméstica, né? O que é muito positivo, né? Ela é muito alta, então ela saiu de 74% em 2019 para 89% no último ano, né? Então, isso é o ponto agora, né? Porque isso a gente sabe que ajudou bastante a economia brasileira a se manter. Então, quando a gente olha as principais economias da América Latina, o Brasil foi que a gente não tem ainda a confirmação do número do PIB, mas provavelmente foi que teve a menor queda no ano passado. Mas como é que a gente continua nesse momento? A gente sabe que a crise ainda está aí, né? E com esses estímulos, né? Então, essa é a grande questão, e acho que é importante a gente endereçar reformas nesse momento, né? Porque um outro ponto importante é que não só o valor total da dívida é algo importante, mas também em relação ao PIB. Então, se você passa reformas, coisas que aumentam a confiança, que estimulam o crescimento do PIB, talvez você aumente a dívida no valor total, né, agregado, mas em porcentagem do PIB, esse não suba ou não suba tanto essa porcentagem. Patrícia, diante desse cenário econômico, social e político, como produtos de proteção financeira podem ajudar? Bom, a gente sabe que é uma crise muito forte e tudo, mas tem setores ou determinados segmentos que acabam enxergando uma oportunidade de negócio, né? Então, para esses, mas é claro que ele está preocupado também com a crise que está passando, né? Então, nesse momento, uma ferramenta para eles conseguirem alavancar as vendas é com proteção, né? Então, com proteção dos recebíveis. Então, nesse momento, um seguro de crédito ajuda bastante. Um outro fator também na proteção de risco, que é a questão de... A Coface tem uma base de dados muito rica, porque no mundo inteiro, os analistas de risco, eles utilizam a mesma base. Então, quer dizer que se uma empresa aqui no Brasil importou de um fornecedor pequeno lá fora, se ele deixar de pagar, a gente sabe disso, porque essa base é única. Então, isso é uma ferramenta muito rica, porque às vezes o nosso cliente não tem esse tipo de acesso de informação, né? Então, ele tem mais opinião de crédito, ele tem até nossa percepção de risco também em relação ao que nossos outros clientes estão passando. Muito bom, Patrícia. Esta edição do Dinheiro Seguro está chegando ao final. Obrigado, Patrícia. Obrigada, Paulo. Obrigado, Galiza. Eu só queria lembrar que esse evento já passou, mas todos os eventos da Coface estão sempre disponíveis para todos que queiram se inscreverem, né? Então, eu indico que acompanhe, e aí também você encontrará as informações, todas as publicações econômicas que a gente divulgou. Obrigado, Galiza. Obrigado, Paulo. Obrigado, Patrícia. E é ótimo a gente saber, enfim, acompanhar a situação do Brasil, né? Não precisa ser economista para ter interesse na situação do país. Então, fica também